RH para falar com todo esse grupo que está aqui reunido com a gente. Enfim, tô feliz demais. Agradeço, Joy, pelo convite, agradeço, Ronaldo, Alessandro, prazer, enfim, Mário, todo mundo que está aqui, Letícia. É uma honra poder estar aqui, mais do que representando a área de recursos humanos da Simpress, poder falar um pouquinho da Simpress também, enfim, e da minha trajetória em RH. Muito bem, Dani. Apresenta um pouquinho, fala um pouquinho sobre você, a Daniela. Vou falar um pouco, né, sobre a nossa relação. Sim, por Também me favor. apresentar, né, porque eu acabei não me apresentando. Eu sou Joyce Roberto, eu sou consultora de carreira e RH. Atuo na área de RH há mais de 20 anos e desses 20 anos, 10 foram compartilhados com a Daniela, né? Sim, sim, Já Joy. tem uma relação aí de longa data. Ah, Daniela, conta um pouquinho da sua trajetória na Simpress, fala um pouquinho aí da sua atuação dentro da Simpress. Vamos lá, Joy. Então, antes de falar da minha relação com essa empresa, eu vou falar da minha relação com recursos humanos, né? São quase 2 décadas dedicada a RH. Eu digo que RH me escolheu, então não foi uma escolha minha, acabou acontecendo na minha carreira. Eu sou administradora de empresas por formação e comecei a minha trajetória profissional na área de negócio. Em algum momento eu recebi um convite para atuar em RH e desde então aqui estou. Né? São quase 2 décadas, eu acho que isso é curioso da minha trajetória que eu quero compartilhar com vocês, são quase 2 décadas em RH em 2 CNPJs. Então, eu vi o processo de transformação nessas 2 empresas pelas quais eu passei, em uma delas eu estou ainda, que é na Simpress. Eu vi o processo de transformação de RH acontecer, porque permanecer 1 década em uma companhia é possível que a gente faça o plantio e faça a colheita também. Então, é um pouco do que eu estou vivendo hoje, né, na Simpress. Eu chego na Simpress, na Independência, há quase 10 anos atrás, na Independência da área de RH, da área financeira, e desde então eu venho aí me dedicando, né? E antes de ser uma profissional de RH, eu sou a mãe da Maria Fernanda e da Lorena, eu sou casada, enfim, irmã, mãe, e é isso, essa sou eu. E apaixonada por gente, apaixonada por RH. A gente costuma falar, fala um pouco sobre você, a gente já vai direto para a profissão, né? A gente esquece Pois de falar, é. nós somos mães, somos parceiras, somos irmãs, Sim, tias. sim, é isso, é isso, é isso, é isso, Joy. Legal. E Dani, o seu tema da palestra, do nosso bate-papo, ele é bem interessante, porque fala da humanização do processo de admissão e demissão online, né? Sim, Esse processo de humanização já de admissão e de demissão, nem se fala, já é complexo, aí quando se fala de online, é mais complexo ainda, sim, né? sim, Acho que foi bem desafiador. sim. Me fala um pouquinho como que era esse cenário antes da pandemia, como que era esse contexto do processo de admissão e demissão na Simpress antes da pandemia. Sim, sim. Antes de falar desses processos, Joy, me permita traçar aqui um paralelo sobre a questão da própria estratégia da Simpress, né? Porque eu acho que a área de recursos humanos ela acaba sendo uma consequência da estratégia da companhia também. Então, a gente iniciou o ano de 2020 sob o tema Energia 2020 plugados nos 220. Porque isso é a forma como a gente faz as coisas, é a forma como a gente procura estar sempre um passo à frente, é a forma como a gente é inquieto, não só com relação aos processos, mas com relação à ferramenta sistêmica. E isso tudo está muito amparado no que internamente a gente chama de aceleração digital. Então, se a gente já tem essa inquietude, e isso de alguma forma nos ajudou em tempo de pandemia, por outro lado, a característica do negócio também trouxe para a gente um diferencial nesse momento, né? A Simpress é uma empresa de outsourcing, de impressoras, mobile, PCs, enfim, que é líder de mercado e tem mais de 1.700 colaboradores espalhados em todo o Brasil.
Então, ter uma aproximação, né, tá à distância, mas manter a aproximação com os nossos colaboradores está dentro do que é o nosso DNA. A gente passa, né, a empresa que completou 19 anos, ela sempre foi assim. Então, nós estamos nas principais capitais com escritórios, temos colaboradores onde não há também escritório comercial. Então, manter essa conexão já fazia parte do nosso dia a dia. Simples, nada de simples. Isso se potencializou, porque a gente colocou a área administrativa em home office, então tudo isso acabou trazendo muita complexidade. Mas a gente já tinha um aprendizado dentro de casa que trouxe para a gente um pouco mais, não é tranquilidade, mas um pouco mais de fluidez nesse processo. Apesar disso, e agora fazendo o recorte que você me perguntou, a gente ainda estava muito envolvido com papéis, com processos um pouco mais burocráticos, né? Tendo ainda um nível de interação, então gestoria até o colaborador, mesmo que ele não tivesse interno para fazer o desligamento, e tudo isso não pode ser feito de uma hora para outra, como aconteceu com todo mundo que está aqui. Então, nesse momento, a gente fez uso, né, das ferramentas sistêmicas, a gente usa, né, Ronaldo, já há bastante tempo, o Job Convo para o processo de admissão. Então, isso facilitou muito. Nós já tínhamos um plano de aceleração que contemplava algumas melhorias nas ferramentas, como assinatura digital e outras melhorias, e isso falando de admissão. No processo de demissão, a gente começou a acompanhar isso mais de perto, então foi bem curioso, porque RH agora, que antes participava só para fazer a entrevista de desligamento e para tirar dúvidas com relação ao processo, acompanha todo o ciclo com o gestor. Então, acho que a gente se aproximou muito, a gente aprendeu que estar longe fisicamente não significa não estar perto das pessoas, principalmente em momentos tão críticos como esse, né? Uma coisa que foi curiosa, Joy, que eu quero compartilhar com todo mundo aqui, é que nós tínhamos muitos processos em andamento quando a pandemia foi decretada, né? E a gente cumpriu o nosso compromisso de admitir as pessoas, principalmente aquelas que tinham pedido demissão, mesmo diante dessas incertezas que a pandemia trouxe. Então, a gente esteve muito perto dessas pessoas, a área de gestão de pessoas fez um trabalho incrível para poder, olha, não faremos a admissão agora, mas faremos nesse momento, a gente vai cumprir o compromisso, porque imagina você pediu demissão do seu empregador e de uma hora para outra o mundo se fecha e a vaga que você foi aprovado. Então, a gente fez muita questão de fazer isso e tem sido essa a nossa trajetória desde então, Joy, trazer ferramentas sistêmicas, melhorar aquilo que a gente já tinha, como eu te falei, então a parceria com o próprio Job Convo já tem aí alguns anos, né? A gente foi construindo isso juntos e tem sido um caminho que a gente tem percorrido de aceleração digital. Então, essa tem sido a nossa trajetória, falando de pandemia. Só para as pessoas entenderem um pouquinho do contexto Simpress, a Simpress ela está em todo o território nacional, ela tem as filiais, mas tem profissionais que não atuam na mesma cidade que a filial. Sem dúvida, sim. Profissionais que ficam alocados dentro das instalações dos clientes, o que é um grande desafio para a gente, que é fazer com que o DNA da empresa chegue dentro do cliente, porque esses profissionais, eles vivem, né, o dia a dia do cliente. Então, nós, como recursos humanos, temos esse grande desafio de fazer com que as nossas políticas, os nossos processos, os nossos valores e a nossa missão, ela aconteça dentro das instalações dos clientes, né? Então, a gente tem uma missão que é tornar a vida do cliente mais fácil, e a gente faz isso acontecer estando dentro da casa dele, ou estando dentro do escritório, ou agora trabalhando na sala da nossa casa, ou em qualquer cantinho da casa, via home office, né? E qual que é a média de contratação antes da pandemia e o agora? Né? Sim. Eu não falo mais pós-pandemia, porque a gente ainda está vivendo nisso. Sim, né? sim. Enquanto não sim. tiver a vacina, ainda não será pós. Pois é. Nesse mundo com Covid, né? Acho que essa é a melhor definição. Joy, esse número, falando de admissão, são em média 50 admissões mês,
esse número caiu muito, então 49 posições, esse número caiu para 29 ao longo desse ano, então estou fazendo uma média de 2019 contra uma média de 2020. É óbvio que tem meses que esse número foi muito pequeno, né, principalmente no início do processo de pandemia, mas olhando, traçando esse comparativo entre os dois, esse é o número falando de admissão, né? Então, é um número que caiu aí 40% ao longo, né? Se com 41% se comparado o ano de 2019 contra o ano de 2020. Quando a gente fala de desligamento, a gente tem uma média aí de 41 desligamentos e em 2019 contra 27 em 2020, então também aí com uma redução de 35%. Né? Isso também, falando de demissão, a gente teve aí todo o contexto de medidas provisórias e processos de estabilidade, então tudo isso aí também mudou um pouquinho da configuração do assunto demissão ao longo do ano de 2020. Legal. Mesmo considerando um período em que as empresas pararam, as pessoas não saíram de casa, eu considero um número alto. Sim, o número é alto. Um número alto. E você fazer isso à distância... Como foi, né, o processo? Porque tem o processo de admissão. Quando a gente fala do processo de admissão, e a gente pode falar de demissão também, eu acompanho no LinkedIn as pessoas postando foto de kits admissionais com aquela pilha de documentos. Quando a gente fala, tem uma lista, né, de documentos que você precisa entregar para a empresa. Uhum. Como que é administrar isso agora de uma forma online, com o sistema? Como que está sendo? Qual que é a mudança disso para você? Olha, Joia, experiência incrível, né? Eu sou da época que os contratos de trabalho passavam na minha mesa para colher assinatura, que ter a carteira de trabalho do profissional, a gente tinha que cuidar, né? Nossa, um nível de segurança máximo, dentro daquele período. Carteira, né? Exato, você tem que devolver a carteira, então, de preocupações que não estão mais na pauta de RH, né? Então, hoje, 100% do nosso processo, ele acontece, ele é digital, então, muito, assim, elementos de autosserviço, de se inscrever na vaga, até receber o contrato de trabalho e assiná-lo digitalmente, né? Então, há uma interface entre a ferramenta de recrutamento e seleção, JobConvo, com essa solução de assinatura digital e, mais do que isso, com a nossa solução de folha de pagamento. Então, quando o Ronaldo em algum momento falou de e-social, e a gente sabe o quanto isso é o calcanhar de Aquiles de RH, tudo isso está acontecendo em autosserviço. Então, a gente aproveita todo esse cadastro a vaga e todo esse cadastro de formulários que o profissional faz dentro da ferramenta do JobConvo e alimenta a ADP automaticamente. Então, isso mudou muito a forma como a gente faz as coisas, isso minimizou muito a questão do erro, porque quando sou eu fazendo o input da minha informação, eu estou muito mais atenta. Então, tudo isso, assim, era um plano, já estava no nosso plano, então não é que aconteceu em tempo de pandemia. Acho que foi... Graças a Deus, né? Exato. Então, não é tudo isso foi pensado, tudo isso foi colocado em prática, não. Como eu falei para vocês, essa veia, esse DNA de aceleração digital já faz parte da nossa área e da nossa empresa há muito tempo, o que fez com que isso facilitasse um pouco a nossa jornada em tempo de pandemia. Então, é zero papel, Joy. A pessoa vai lá, ela tira foto dos documentos, isso já automaticamente chega para a gente. Então, eu estou falando de admissão, eu estou falando de demissão. A gente também tem um aplicativo para gestão do ponto eletrônico. A gente também recebe atestado médico, o colaborador tira uma foto, a equipe de saúde vai lá e valida os dados. Então, assim, tem uma camada que fez com que o processo operacional saísse do nosso dia a dia
e a fluidez com o uso da tecnologia acontecesse de ponta a ponta do processo. Então, é assim que isso acontece hoje, parece é música para os ouvidos, mas é fruto de muito trabalho, de muita revisão de processo, porque a tecnologia precisa estar acompanhada com uma revisão de processo também, né? Então, e o time precisa, né? Eu falo que o time de RH também precisa patrocinar isso, precisa acreditar que a ferramenta sistêmica vai mudar e que não vai tirar o trabalho de ninguém, muito pelo contrário, né? Que a gente pode focar naquilo que é o essencial e deixar a burocracia acontecendo. Então, assim, indo na linha das tendências que o Ronaldo falou, é fazer uso sem moderação daquilo que a tecnologia pode ajudar para que a gente seja estratégico com o tempo que nos resta, né? A gente tem 24 horas, assim, 7, 8 horas dedicadas ao trabalho, a gente precisa fazer isso valer a pena, com ganho para todos, né? Para a comunidade, para a empresa e para a gente mesmo, né? Como profissionais. Uhum. E como foi a aceitação, não só da equipe, né? Mas também, eu vou falar dos novos, falando do processo de admissão, Sim. dos novos colaboradores, porque também tem uma cultura, né, de entregar, de tirar cópia do documento, de fazer a listinha, colocar. Como que foi essa... E até falando da cultura da Simbrés, porque também tem esse número de vagas que vocês contratam são de vagas operacionais, né? Uhum. Vagas de primeiro nível. Como que... Se bem que primeiro nível operacional, as pessoas acabam sendo mais conectadas à tecnologia. Sim. Como foi isso? Como foi essa mudança? A aceitação tem sido excelente, Joy. Eu trouxe, né? Eu selecionei, inclusive, alguns depoimentos, né? Que as pessoas têm trazido. Então, primeiro que a gente tem 84% de aceitação das pessoas, assim, o feedback tem sido muito positivo com relação a essa jornada digital. Então, assim, feedbacks, processo muito rápido, muito fácil, achei o processo muito bem estruturado, com muita fluidez, achei muito inovador. Então, as pessoas têm abraçado isso. Acho que colocar a tecnologia no momento em que essa relação ela está se estabelecendo é mais fácil, porque a pessoa está muito aberta, né? Ela foi aprovada, ela tá numa vibe muito de fazer o seu melhor. Acho que tem um grau um pouco maior de dificuldade quando você coloca um processo, substitui um processo para colaboradores que já estão atuando, né? Então, tudo é muito novo e está todo mundo, como eu falei, numa energia muito bacana em tempo de admissão. Então, assim, tem sido bom, muito bom. E o que é bacana, né? O bom não significa perfeito. Então, a gente tem o tempo todo trabalhado junto com os fornecedores, que para a gente não são fornecedores, são parceiros em processos de melhoria. A gente tem escutado muitos nossos clientes internos que estão o tempo todo dando feedback para a gente. Olha, muda essa caixinha daqui para cá, né? Faz isso, melhora, porque todo o nosso workflow de aprovação de vaga também acontece dentro da ferramenta do JobComp. Então, assim, olha, coloca isso aqui que vai facilitar a nossa vida. Então, é um misto de teu time de RH patrocinando, teu time de clientes internos construindo juntos, e acho que a experiência, né, do novo colaborador ou do candidato, ela acaba sendo, a boa experiência acaba sendo uma consequência disso, né, de um trabalho conjunto. Então, é assim que tem sido esses últimos meses. Legal. E já no processo inverso, no processo de demissão, como tem sido a experiência dos colaboradores? Não sei se vocês têm alguma pesquisa de satisfação, mas como vocês têm percebido esse processo para quem está saindo da empresa? Assim, Joy, o processo de saída já está no inverso disso, né? Então, muita gente que reconhece o fim desse ciclo, outras não. A gente está próximo, a gente está vendo isso, então a gente está participando da etapa com o gestor. Isso tem feito com que o processo tenha acontecido de maneira muito respeitosa. Então, isso é bacana. Não quer dizer que é uma experiência boa, um desligamento, ele é sempre um desligamento, né? Diferente da admissão. Não temos uma pesquisa a gente não mediu isso, não mede isso, não temos uma pesquisa, mas assim,
tem acontecido de maneira muito estruturada, né? O time de administração de pessoal, o time do DP tem feito um trabalho muito bacana no sentido de aproximação com os colaboradores, já o fazia, como eu falei, né? A gente já desligava e já se conectava com pessoas antes, isso só se ampliou. Né? Então, agora a gente está fazendo isso para pessoas de São Paulo. Antes a gente fazia para todos os outros estados, com exceção de São Paulo. Então, só se ampliou e já era um conhecimento que estava dentro de casa. Então, ele sofreu poucas variações daquilo que a gente já fazia antes. Né? Então, a gente só ficou com um olhar mais atento. Assim, já se antecipando às tendências, né? Pois é. Tem que estar conectado às novas tendências. Pois é. Então, isso tem nos ajudado muito. E Dani, na sua opinião, o que vai ficar de tendência da transformação que aconteceu digital, né, no mundo de RH, olhando pela ótica de processo de admissão e desligamento, na sua opinião, o que vai ficar de tendência? Uau, Joy. Falando do processo que vocês já estão... Sim. Vai continuar os desligamentos à distância ou não? Como que vai ser isso? Joy, a gente aprendeu um montão de coisas, né? Assim como as demais empresas também. Então, como eu te falei, a gente já fazia muitas coisas, a ideia não é que isso mude, então a gente já tem uma ferramenta muito estruturada de uma plataforma de e-learning que treina as pessoas à distância, então isso já estava no nosso DNA, ciclo de admissão e demissão também, multiplicadores, tudo isso já acontecia e sem dúvida nenhuma vai ser mantido. O que eu entendo que fica de tendência? Troca de experiência com outras empresas, acho que isso se abriu muito. A gente, como RH, acabava tendo uma agenda um pouco mais restrita para troca, então a gente estava tão envolvido em processos operacionais e não operacionais também, estratégicos, que às vezes a gente não colocava isso como algo a ser priorizado. Então, acho que isso está acontecendo muito mais. Esse é um exemplo disso, né? A gente aprendeu o que dá, a gente consegue fazer fora do horário, a gente consegue se organizar, então isso sem dúvida nenhuma. Aproximação com startups, então precisa estar na agenda, na pauta de RH, entender o que está acontecendo com grandes empresas, com pequenas empresas. A aceleração digital, ela precisa estar no nosso dia a dia. Sim, RH atuando como protagonista do processo de mudança, não dá para a gente ficar cuidando do operacional, não dá para a gente ficar fazendo atendimento de N1. Assim, uma coisa que eu falo é, o nosso tempo, o nosso dia tem 24 horas como de qualquer outro profissional. Para entrar coisa nova, a gente vai precisar se desapegar, e às vezes a gente aprende isso na marra, se desapegar de coisas operacionais. É fato. Então, assim, é uma questão de escolha, né? Quanto mais a gente traz tecnologia, mais a gente consegue se tornar estratégico. Acho que o protagonismo de RH, acho que o RH nunca teve tão em evidência. A pandemia colocou o RH num lugar que a gente já estava trabalhando e transpirando há muito tempo para que acontecesse, você sabe disso. Né? Então, para cuidar de tudo que passa, né, de manter um ambiente saudável, de colocar as pessoas em casa, de promover processos de aprendizado à distância e tudo mais, né? Esse sair do RH operacional e, não menos importante cuidar do employer branding. Então, assim, acho que RH e marketing olhando para o conceito de marca empregadora, né? A gente precisa estar na rede social, a gente precisa estar onde as pessoas estão, né? A gente precisa se conectar, foi um pouco do que você falou, porque o mundo está mudando, né? Se RH está vendo isso e também não passa por esse processo de transformação, a gente não vai conseguir atrair os melhores candidatos, né? Então, e está conectado com o que está acontecendo no negócio, né, Joy? Eu acho que isso tem que ficar. A gente ocupou um espaço e a gente não quer sair de lá agora, né? Então, a gente quer continuar sendo um parceiro estratégico do negócio. Isso é legal, acho que isso isso é combustível e eu acho que também olhar para a questão de quem são, né? Olhar o NPS, que é o que a gente está falando agora, né? Então, assim, quem são os colaboradores detratores, quem são os neutros, quem são os promotores, assim, entender quem são as nossas pessoas, sem dúvida nenhuma, vai ser um diferencial. Né?
Isso é fundamental. Para mim são os grandes, é o que fica, sabe? É isso mesmo que você falou da questão do operacional. Eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci, que é um trabalho que uma máquina pode fazer é um trabalho desumano. Então, não precisa você ficar fazendo lá 9 horas do seu dia um trabalho operacional, se você pode abrir um espaço na sua agenda para você ser mais estratégico, para estar conectado com o negócio, e realmente vem da necessidade e a experiência do colaborador, né? Sim, sem dúvida. Esse é o novo RH. Sem dúvida, sem dúvida. A gente está chegando aqui no final do nosso que a gente reservou para esse bate-papo. Legal. Quem quiser fazer perguntas pode. Eu tenho uma pergunta aqui da Tainá, desculpa se eu não consegui, Spindler. Como é visto o perfeccionismo para os recrutadores em período de pandemia? Eu acredito que ela deve ter perguntado isso em relação ao perfeccionismo de candidato. Como um comportamento mencionado em processo seletivo, por exemplo? Isso, eu acredito que sim. Tainá, se for diferente, pode compartilhar aqui com a gente, mas Perfeito. A gente vai responder no sentido de comportamento. Perfeito, legal. Eu acho que assim, Tainá, assim, esse comportamento que você mencionou, assim como qualquer outro, depende de para que vaga você está concorrendo. Né? Então, assim, isso é muito importante. A gente sempre fala isso ao usar as ferramentas, né, Joy, de pesquisa e testes para o processo seletivo. Então, uma pessoa que é muito criativa e trabalhar numa área de contabilidade, talvez ela não consiga, né? Ela vai até por um tempo conseguir fazer isso, mas é muito diferente do que aquela atividade requer. Assim como uma pessoa que é muito detalhista, trabalhar numa área de criação, numa área de marketing, também ela pode até conseguir executar essa tarefa, mas ela vai ter que fazer muito esforço para fazê-lo. Então, não tem perfil que é, né? Perfil ou comportamento que é bom ou que é ruim. Eu acho que o equilíbrio é a palavra e é esse comportamento frente a que vaga que esse profissional está concorrendo. Então, assim, não tem... É tudo uma questão de equilíbrio, é tudo uma questão de fazer um mix perfeito não, né? O melhor mix entre o que a posição requer e o que o candidato tem para entregar para ela. Complementando um pouquinho. Se é isso, Joy, não, que ela queria, né? Que ela disse sim, que é referente a perfeito. Então tá certo. Só complementando um pouquinho, como eu atendo bastante profissionais, né, direcionando para a carreira, Tainá, quando fala de perfeccionismo, tem os RHs que perguntam, né, quais são as suas 3 qualidades, quais são os seus 3 defeitos. Eu não gosto muito desta forma da pergunta, mas a gente acaba desenvolvendo uma pergunta para chegar nessa resposta. Então, se você quer entender se o perfeccionismo entra no seu talento ou na sua fragilidade, tudo vai depender do quanto de perfeccionista você é, né? Se você é aquela perfeccionista que vai no auge, que chega a atrapalhar a entrega, um prazo, isso pode ser considerado uma fragilidade. Mas se você é uma perfeccionista que olha, que vê o detalhe, que consegue pegar os pequenos detalhes e não deixar nenhum erro passar sem atrasar o prazo, talvez isso veja com talento. Mas como a Daniela disse, tudo depende da área que você vai trabalhar, da empresa que você vai trabalhar, do cargo que você vai exercer. Sim. Mas tudo é uma questão de equilíbrio. Ô, Joy, me ocorreu agora que os perfeccionistas nunca foram tão necessários, né? Eu acho que assim, uma legião de perfeccionistas estão trabalhando para encontrar essa vacina, né? Para encontrar a cura. Imagina se esses profissionais não fossem tão perfeccionistas assim, eles precisam ser, né? Então, é isso que demonstra um pouquinho de que, dependendo do comportamento que você tem e do desafio que você é exposto, tudo é válido, né? Não tem comportamento certo nem comportamento errado. Imagina, Tainá, ela está agradecendo aqui pela resposta, obrigada a você por ter participado. Bom, não apareceu nenhuma resposta, a gente cravou no tempo, às 25, esse horário britânico. Quem organizou o horário dessas palestras, não vou dizer que fui eu, mas foi. Porque tem uma coisa com o número quebrado, então vamos lá. Legal.
queria agradecer você por ter disponibilizado o seu tempo, que eu sei que a sua vida não tem sido fácil, administrar as questões do trabalho, de casa, né? Trabalhar dentro de casa, ter uma filhinha pequenininha, né? Sei bem como que é isso, e uma filha Sim. maior que pode ajudar. Mas eu sei que a sua vida não tem sido fácil, os desafios, né, de negócio, enfim. Queria agradecer profundamente você por ter aceitado esse convite. Obrigada, Joy. Agradeço também imensamente você, o Ronaldo, todo o time que, sem dúvida nenhuma, trabalhou arduamente para fazer isso acontecer. Quero aproveitar esse momento, né, também para agradecer todo o time, porque, como eu te falei, estou aqui representando mais do que a área de recursos humanos da Simpress, mas a Simpress. Agradecer todo esse time que, em meio a tudo que aconteceu na pandemia, reconheceu pelo segundo ano consecutivo a empresa como, né, uma empresa certificada do GPTW, como uma das melhores empresas para trabalhar, que, né, uma empresa que aderiu ao movimento Não Demita, uma empresa que depois aderiu ao movimento Vamos Virar o Jogo. Então, assim, muito orgulho. A gente se autodenomina Sim Lovers, né? Então, é uma legião de Sim Lovers fazendo tudo isso acontecer, olhando para o negócio com muita propriedade, mais do que isso, tendo muita energia para se dedicar e para fazer o resultado acontecer frente a todos os desafios que o mundo com Covid trouxe, né? Então, é isso, obrigada, gratidão demais por estar aqui. Conte comigo, né? Uma honra poder estar aqui discutindo sobre assuntos de RH. Conte comigo, aceito novos convites, porque falar sobre isso, falar sobre RH é uma coisa que eu amo fazer. Esse é só o primeiro de muitos eventos, né, Ronaldo? Então, contaremos sim com a sua presença sempre. Vamos embora. Obrigada, gente. Dani, muito obrigado. Imagina. Boa semana, tá? Agradeço bastante. Sua palestra foi incrível. O pessoal está todo mundo aqui nas nossas redes sociais te parabenizando. Valeu, gente. Tchau, tchau. Dúvidas podem mandar. Se tiver dúvida depois, a Joyce me manda. Enfim, vamos fazer disso uma corrente de aprendizado também. Me disponibilizo, acaso dúvidas surjam depois, a responder, encaminhar para a Joy e a gente mobilizar, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite para todos.